Fala pessoal, fazendo o nosso vídeo de hoje, panorama aí do Ibov, dólar e os mini contratos. Olhando aqui, Ibov na tela, seguimos, né, na minha opinião, vem falando a trajetória baixista. Temos aqui mais um retrade na venda acionada aqui na média, né, na região de médias. Então temos aqui 112 e 109, 250 para fazer. Temos venda ainda nos indicadores. Você veja que o Didi, né, seria aqui um ponto falso, né, ou seja, uma compra falsa, tá? Então preste atenção, que a gente pode ver o índice aqui seguindo para novas mínimas, tá? Quando a gente vem para o dólar diário, nada mudou, tá, pessoal? Segue o comportamento aí bem enrolado, né? Bem, né, sem direção, tá? Médias flat, totalmente emboladas. Então, na minha opinião, é um cenário que eu prefiro particularmente esperar definir para um lado ou para outro. E aí, quando definir, eu vejo aí o que tem para fazer, tá? Então, prefiro ficar de fora, ficar só observando esse tipo de cenário aí, tá? Nos 60 minutos aqui, já vendo para os mini contratos, 60 aí do dólar, você percebe aqui, né, o enrosco aí nos últimos dias, tá? Então aqui no 60 você consegue ver que é um range, né, até um pouco largo, né, aqui entre 280, a faixa aqui do 220, ou seja, uns 60 pontos aí, mas um grande deslocamento para um lado ou para outro não tem acontecido, tá? Então, mais uma vez, eu repito, um cenário como esse aí eu prefiro ficar esperar uma melhor definição ou alguma dica, de repente, por exemplo, aparece aqui uma agulhada, alguma coisa assim, aí de repente a gente tentar antecipar aí o rompimento para um lado para outro, né, sair dessa consolidação. Mas por enquanto não vejo muita coisa para fazer aí que vale a pena, né, você assumir o risco aí e ficar posicionado. Quando a gente vem aqui para o mais curto prazo, está aqui no 15 minutos, tá, pessoal? Apenas para facilitar a visualização. Meu time frame aí operacional é os 5 minutos, né, principalmente, tá? Mas você percebe aqui, pelo 15 minutos, né, a bateção de cabeça, né? Então o dólar aqui fazendo movimentos, né, sem muita direção, sem ir para muito lugar. Obviamente, no time frame mais curto, uns 5 minutos, a gente consegue, né, pegar aqui alguma coisinha, né, para um lado ou para outro, tá? Então você vê, né, vira aqui, por exemplo, né, para os 5 minutos, você percebe aqui, por exemplo, a abertura abriu numa região aqui de confluência e tudo mais, parou por aqui, deu uma puxada interessante, falhou o topo aqui em região de 161 e aí veio fazer 161. Então assim, você até consegue encontrar, né, argumentos para fazer um trade aqui e ali, tá? Mas tem sido muito mastigado, olha só. Se você coloca aqui um leitor de código de barras aqui, você vai ter uma leitura aí, né? Provavelmente o produto máquina de moer dinheiro, né? Então não é muito fácil o cenário, tá? Então às vezes a gente tenta ali fazer um trade aqui, outro ali, não dá muito certo, e aí realmente às vezes é melhor você recolher as fichas e ficar observando, tá? Vindo aqui para o índice 60 minutos, segue também um comportamento aqui, né, meio que afunilando, tá? Então veja só, né, chegou aqui, perder aqui hoje, tá? Sinal, deu um belo movimento, né, inclusive, e parou. É por aqui. Então aqui eu até comentei, tá? Eu fiz um teste aí de um bate-papo no Telegram, né? Uma live lá no Telegram. Você veja que a gente mantém aqui a ideia, o sonho de repente fazer algo assim, tá? Só que tem que passar por essa faixa aqui, né, de 118 ali arredondando, 119.500 ali, 600, alguma coisa assim. Só que diferente de quando fez essa falha de fundo e por aqui, que a gente tinha ainda médias, por baixo, podendo servir de sustentação, agora a gente tem médias por cima, que podem servir de resistência aqui, ou seja, de embarrear esse movimento aqui. Então eu particularmente gosto muito das médias móveis, então eu prefiro aqui agora ficar esperando por novas mínimas, tá? Desculpa, pessoal, que é em linha lá o que a gente tem visto no gráfico vimos, né, no gráfico diário do Ibovespa, né, do à vista. Se a gente colocar aqui no diário do índice futuro mesmo, a ideia é essa, olha só, retrade nas médias, tá? Então acabamos de fazer uma nova mínima alguns dias atrás e temos aqui um outro alvo aqui, um endereço aqui, um 61, para fazer aqui no 111, 300 e poucos, tá? Então tá acionado esse retrade, então não tem porquê aqui, né, pelo diário, por exemplo, você ficar pensando em compra. No 60 a gente estava até pensando aqui, só que não foi muito longe, tá? E enfim, aí tem que ficar aguardando e não inventar aí moda, tá? Quando a gente vem aqui para o mais curto prazo, né, tá aqui no 10 minutos só também para facilitar a visualização, a gente percebe aqui o movimento que aconteceu hoje, tá? Olha só, se enroscou por aqui num centro, então veja só o caminho, né, que vinha desde ontem,
né, uma trajetória aqui baixista. Hoje abriu fazendo aqui o que seria, né, um repiquezinho e definiu para baixo e foi embora. Deu até um belo de um retrade aqui nos 5 minutos, muito bonito. E tá aí, ficou faltando, né, cumprir aqui o objetivo que a gente tinha. E aí consolidou aqui, né, o resto do dia praticamente, né, um dia aí sonolento, chato pra caramba, olha só. Desde meio-dia e meio aqui, ó, ficou aí 5 horas, né, o índice não saiu do lugar. Então, uma coisa horrorosa. E aí, indicadores totalmente sem tendência e tudo mais, então nenhuma sinalização aqui de que a gente vai fazer um movimento para um lado para o outro, tá? Então tem que esperar definir, e quando define a gente vai para cima, a gente faz aí o nosso trade e etc, tá? É isso aí, pessoal. Fica o convite, se você gosta aí do meu conteúdo, compartilha, quiser acompanhar mais de perto, eu já falei, eu tenho aí um canal no Telegram, é só clicar aí no link da descrição, tem uns detalhes, a assinatura, inclusive se você quiser fazer assinatura, tem um plano mensal, trimestral, semestral, trimestral e semestral dá para parcelar se quiser, e é só me chamar no direct aí, no inbox lá do próprio Telegram mesmo, que a gente desenrola isso aí. Beleza, pessoal? Obrigado aí, bons trades aí nessa quinta-feira e a gente vai se falando.